Fudeu! Corre! O último que sair apaga a luz! O Bitcoin caiu mais de 50% desde o começo do ano e só nessa última segunda-feira ele caiu 19%. Sim, é uma sangria que a gente não via há muito tempo, só que isso surge em duas questões. A primeira é do porquê que o Bitcoin tá caindo tanto e a segunda, poxa, o Bitcoin tá tão atrativo, será que tá na hora de comprar Bitcoin? Fica até o final do vídeo que eu vou te ajudar a tomar essa decisão de forma racional. Vamos lá. Antes de mais nada, queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo bom, um vídeo que vai agregar valor na vida das outras pessoas, então ele começa a expandir o vídeo e assim a gente consegue impactar positivamente mais e mais pessoas. O primeiro é o motivo do Bitcoin ter caído tanto, né? Só que se a gente analisar a base histórica do Bitcoin, de acordo com uma pesquisa feita pela Beam Crypto, o Bitcoin já foi considerado morto mais de 430 vezes. Essa é só mais uma. E geralmente quando um ativo de risco começa a cair, os outros ativos de risco também começam a cair. Fábio, como assim ativo de risco? Tô falando de ações, tô falando de fundos imobiliários, tô falando das outras criptos. Porque se você parou para pensar, o Bitcoin caiu. Aqui, a bolsa brasileira também caiu. A bolsa americana também caiu, Nasdaq caindo, S&P caindo. E tudo isso tem um motivo, porque eles são correlacionados. E o primeiro motivo do Bitcoin e as outras bolsas, os outros ativos de riscos estarem caindo tanto é o aumento da taxa de juros ao redor do mundo. Por conta da pandemia e a inflação gerada pela guerra, né? Porque o Estado americano ele começou a imprimir muito dólar. E a gente sabe que quanto mais dólar, quanto mais moeda dentro de uma economia, gera mais inflação. E por conta dessa inflação, o mundo inteiro basicamente foi obrigado a subir a taxa de juros para tentar controlar essa inflação. Porque como que funciona? O dólar basicamente é a moeda global do mundo inteiro. Então, se o dólar está inflacionado, os outros produtos como iPhone, como produtos principalmente de tecnologia ou alguns insumos, eles também começam a ficar mais caros por conta de que o dólar está se desvalorizando. E quando acontece uma alta na taxa de juros, as pessoas elas começam a ver a renda fixa como mais atrativa. Então elas tiram os seus ativos, o seu dinheiro dos ativos de risco e começam a comprar renda fixa. Se ela está comprando renda fixa e ela está vendendo seus ativos de risco, significa que quanto mais gente vendendo, por lei da oferta e da demanda, quanto mais gente vendendo, mais aquele produto vai ficar barato. Consequentemente, as ações, as criptos e os fundos imobiliários, que são ativos de risco, também vão começar a se desvalorizar. Só que isso é um dos motivos. Primeiro foi a pandemia. Segundo, a gente teve a inflação causada pela paralisação da economia por conta da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que também gerou mais inflação no mundo inteiro. Terceiro, a gente tem a paralisação do lockdown que está acontecendo na China. A China é uma das principais exportadoras de produtos e de serviços do mundo inteiro. Quando isso para, a oferta para, gera uma inflação de oferta, ou seja, você tem pouca oferta, consequentemente os produtos vão começar a ficar mais escassos, consequentemente mais caros. Tudo isso por conta de que 20% de todo o dólar já produzido no mundo inteiro foi imprimido em 2020 por conta da pandemia. E eu li uma frase recentemente que explica basicamente o que a taxa de juros é para a economia. Tem que pensar o seguinte, a taxa de juros é para a economia igualmente a gravidade é para a matéria. Vou te explicar. A gravidade, a gente sabe que quanto maior a gravidade, mais ela empurra a matéria para baixo. Você está vendo essa foto aqui? Quanto maior a gravidade, mais a matéria é puxada para baixo. A mesma coisa com a economia. Quanto maior a taxa de juros, maior vai ser empurrada a economia para baixo. Você não vai ter emprego, vai começar a gerar crises, você vai entrar em recessão, ou seja, quanto maior as taxas de juros, mais a economia é empurrada para baixo. Igual, quanto maior a gravidade, mais a matéria é empurrada para baixo. E como tudo gira em torno, na física, para a gravidade, na economia tudo gira em torno da taxa de juros. E você está vendo esse vídeo quarta-feira,
hoje é a decisão do Copom, né, aqui no Brasil, e no Fed, lá dos Estados Unidos, eles provavelmente aumentaram a taxa de juros mais ainda, porque a inflação lá esse ano está chegando perto dos 7%, que é uma das maiores inflações da história. Só que a gente tem o segundo fator, que sim, é o principal fator para as criptos estarem caindo. O segundo fator é que a exchange cripto Celsius bloqueou os saques de Bitcoin. Ou seja, se você tem Bitcoin em alguma corretora, o que você tem que fazer com esses Bitcoins? Você tem que tirar dessas corretoras, porque as corretoras de Bitcoin, elas não são altamente confiáveis. Qual que é o certo você fazer? Você tira os seus bitcoins dessas corretoras e coloca em uma wallet digital, onde vai ser gerado aquelas palavras-chave para você. Aí sim você vai ter acesso aos seus bitcoins. E esse foi o primeiro movimento desde a criação do Bitcoin, onde eles paralisaram os saques de Bitcoin, porque eles viram que tinha muita gente com medo de comprar as criptomoedas. Então, muita gente estava querendo vender, ou seja, sacar os seus bitcoins. O que a corretora fez? Falou, não, vocês não vão sacar esses bitcoins. E isso meio que quebra uma regra da descentralização que o Bitcoin trouxe para a sociedade. Porque se a gente fala de livre mercado, a gente fala de liberalismo no Bitcoin, se uma corretora está travando você fazer o saque, significa que você não é liberado para fazer nada. Porque se você não pode fazer o que você quer com o seu dinheiro, que no caso é o Bitcoin, ele só está quebrando todas as regras. Por isso, se você tem Bitcoin em alguma corretora, o correto a se fazer é você tirar o seu dinheiro, o seu Bitcoin, dessa corretora e colocar na wallet digital. Se você quiser, eu posso até fazer um vídeo de como transferir esse dinheiro da corretora. Quando eu falo dinheiro, é o Bitcoin, da corretora para o wallet digital, que aí sim você vai estar seguro. Porque Bitcoin em corretora, o Bitcoin é seu, o Bitcoin é da corretora. E a gente sabe que essas corretoras, como já aconteceu diversas vezes, elas somem do nada. O principal fator também foi que a Binance, uma das maiores corretoras do mundo, também bloqueou os saques de Bitcoin. Ou seja, as outras corretoras que não bloquearam e os outros investidores olharam para aquilo e falaram, cara, eles vão bloquear? Como assim? Eu vou tirar o meu Bitcoin dali para eu segurar o meu Bitcoin. Então, muita gente começou a vender. E aí sim, quando tem muita gente vendendo e pouca gente querendo comprar, automaticamente o preço do Bitcoin começa a cair. E esse foi um dos principais motivos que fez com que o Bitcoin tenha essa queda tão acentuada. E o terceiro motivo é basicamente o efeito manada. Quando teve gente que comprou simplesmente por comprar, ou que viu alguma dica na internet que estava na hora de comprar Bitcoin e comprou e não sabe os fundamentos e nem o porquê que comprou o Bitcoin, quando vê o Bitcoin se desvalorizando tanto, ele corre o risco de ficar fora. Então, como tem muita gente vendendo, ele pensa que o fazer o certo é vender também, ele cai no efeito manada. Mas lembre-se que a manada de boi sempre vai pro abatedouro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir contra a manada. Tem uma frase do Warren Buffett que fala: compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Quando tá todo mundo com medo, o certo é você começar a comprar, você começar a se expor ali de pouquinho em pouquinho o risco. E quando tá todo mundo ganancioso, talvez seja uma boa hora para você tomar cuidado, reter um pouco mais em caixa, que talvez uma grande crise pode vir a acontecer. Mas a grande pergunta desse vídeo é: tá na hora de comprar Bitcoin? Vamos olhar um pouco para os fundamentos do Bitcoin e por que ele foi criado. Porque se ele perdeu algum desses fundamentos, obviamente é que você venda esses Bitcoins. É a mesma coisa com empresas, com ações. Quando a empresa que você investiu acabou perdendo algum fundamento porque você comprou ela, por que você tem essa empresa em carteira? É a mesma coisa com Bitcoin. E eu comprei o Bitcoin por conta de 3 fatores. O primeiro é a descentralização. Eu não quero que o governo tenha acesso a tudo que eu vou fazer com o meu dinheiro, porque eu já declaro o imposto de renda, então ele sabe onde está o meu dinheiro. A maioria do meu patrimônio hoje está em empresas, então ele sabe através do meu CNPJ e da declaração de imposto de renda da empresa o que eu estou fazendo com o meu dinheiro dentro da empresa. A gente já vai ter a criação do real digital, que ele vai saber ainda mais o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. E como eu tenho uma visão mais liberal em relação à economia, eu gosto de descentralizar o meu dinheiro dos governantes. Então, o Bitcoin, ele me faz isso por conta da sua blockchain. E vai levar para o segundo motivo. Blockchain é um método criado por conta da alta tecnologia que faz você fazer transferências de Bitcoin diretamente para a pessoa. Porque como funciona uma transferência se eu fazer um Pix da minha conta do Nubank para a conta do Sicoob do João, por exemplo? O dinheiro sai da minha conta, vai para o Banco Central e o Banco Central tem que autorizar esse dinheiro ir para a conta do Sicoob do João.
João. Ou seja, ele passa por um meio regulador, que é o Banco Central, e vai para a conta de João. Já na blockchain não. Se eu decidir mandar um dinheiro ou um Bitcoin ou um Ether para o João, ele sai direto da minha conta e vai direto para a conta do João, sem um intermediador no meio, que é o que a gente quer. Teve algum problema na blockchain? Também não, a blockchain continua funcionando normalmente. O que deu problema nos saques foram as corretoras de Bitcoin. E o terceiro e principal fator de eu ter comprado Bitcoin é que ele é anti-inflacionário, ele te protege da inflação. Vou te explicar por quê. Eu gravei um vídeo falando do porquê que eu tenho Bitcoin em carteira e explicando sobre o processo chamado halving. Basicamente, a recompensa dos mineradores ele vai diminuindo em 50% com o passar do tempo. Esse tempo é de 4 em 4 anos. Por exemplo, se hoje, em 2022, a gente tem uma recompensa de 50 Bitcoins, em 2026, que é 4 anos depois, essa recompensa para os mineradores vai diminuir em 50%. Então ele vai ser de 25 Bitcoins. Depois de 4 anos, a recompensa vai dividir em 50% de novo. Então a recompensa para a mineração lá em 2030, que é 4 anos depois de 2026, vai ser de 6,25 Bitcoins. E a gente sabe que quanto menos Bitcoins ou quanto menos moedas em circulação, o seu preço tende a aumentar. Por isso eu entendo que o preço, a rentabilidade, o valor do Bitcoin, ele tende a se manter ao longo do tempo. Por isso eu tenho um Bitcoin, que ele é anti-inflacionário. Mas esses são os 3 motivos que eu comprei Bitcoin. Não é o que você tem que comprar. Você não pode, às vezes, pegar uma recomendação de um cara que você viu na internet e simplesmente basear a sua decisão de investimento apenas nisso. Entenda por que você comprou, entenda por que você tem Bitcoin em carteira, principalmente. Só que quando eu falo Bitcoin, eu tô falando de Ethereum, eu tô falando de Luna, eu tô falando de Shiba e diversas outras criptomoedas. Outros fatores que a gente tem que olhar também é se a pessoa tá com medo. E a gente tem o Fear and Greed Index, que é um medidor de medo do mercado em relação ao Bitcoin. Se tem mais gente vendendo, se tem mais gente comprando, e ele tá em 8. Isso é um dos menores patamares de todos os tempos. Então significa que a galera tá muito com medo. Lembra? Compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Seja ganancioso quando eles estiverem com medo, tenha medo quando eles estiverem gananciosos. E quando a gente analisa as grandes carteiras, que são as carteiras com mais de 1000 Bitcoin, depois dessa queda, a gente vê que essas carteiras estão adquirindo mais Bitcoins, porque eles querem comprar mais barato. Então eles vão comprar mais ainda quando o preço diminuir. Se essas grandes carteiras estão comprando, e a gente considera uma grande carteira, a carteira que tem mais de 1000 Bitcoins, e a gente vê que se o preço está diminuindo, ele está adquirindo mais e mais, talvez seja uma grande oportunidade a gente comprar agora. E a minha dica é, como amigo, como mentor, para as várias pessoas que me perguntaram no meu Instagram se tá na hora de comprar Bitcoin, eu nunca vou dar uma recomendação que tá na hora ou que não tá na hora. Porque o que eu acho, não importa. Eu posso te falar o que eu tô fazendo nesse momento. A participação de Bitcoin na minha carteira tem que ser no máximo 3%. E é isso que eu te recomendo. Você não pode ter mais de 3% de criptomoeda na sua carteira. Primeiro, porque ela é um ativo muito volátil. Ele geralmente sobe e desce muitas vezes, como a gente já viu na história do Bitcoin. Segundo, se você perder, você vai perder muito pouco. Se você ganhar, você pode ganhar muito. E é isso que eu vejo no Bitcoin. Ele é um ativo descentralizado, anti-inflacionário. O sistema de blockchain é uma das altas tecnologias que já inventaram, que eu acredito que pode ser revolucionada daqui para frente. O que eu tô fazendo nesse momento? Eu tô aumentando a minha exposição em Bitcoin gradativamente. Não tô comprando tudo, porque eu não sei se esse é o fundo do poço. Ele pode cair mais, talvez se cair mais seja uma grande oportunidade. E se subir e retomar o topo de novo, as pessoas vão ficar mais gananciosas e vão comprar mais e mais ainda. Lembra que a economia é um pêndulo. Ela vai e volta, vai e volta. Se você gostou do vídeo, acha que esse vídeo vai agregar valor na vida das outras pessoas, deixa o seu like, se inscreva no canal, coloca aqui embaixo se você já comprou Bitcoin ou você está comprando mais e mais Bitcoins depois dessa grande queda, deixa aqui nos comentários. Sem mais delongas, meu nome é Fábio Júnior e esse é o Ricalizando. Até o nosso próximo vídeo, tchau!